Olá pessoal, mais uma vez, sejam bem-vindos à classe de Cristianismo Básico. Nós estamos estudando um pouco sobre a carta de 1 João, onde nós encontramos princípios básicos para a nossa fé. E nós estamos aqui na segunda parte do capítulo 2. Nós falamos que esse capítulo é dividido em 7 temas, ou podemos encontrar 7 temas. Na aula anterior nós falamos sobre os primeiros 4 e agora nós vamos falar sobre o final do capítulo 2 com mais 3 temas, tá bom? Então pegue a sua apostila, pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo. Nós vamos para o tema 5, onde João nos lembra que nós não devemos amar ao mundo. Verso 15 ao verso 17. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, em algumas versões dizem a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Na primeira parte do capítulo 2, nós falamos sobre o amor que nós devemos ter. O amor-atitude, o amor a Deus e o amor ao próximo. Agora aqui João fala de um amor que nós devemos rejeitar, que é o amor ao mundo. Verso 15 diz o seguinte: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, nós não podemos, não devemos ter um coração dividido. Jesus fala sobre isso quando ele está falando sobre as riquezas. Nós não conseguimos amar a Deus e amar ao mundo. Lembra da parábola do semeador? Jesus nos diz que o amor ao mundo sufoca a palavra de Deus. Eu mencionei na aula anterior, Mateus capítulo 5, ali no Sermão do Monte, para quem está procurando imitar a atitude de Jesus. Esse é um ótimo capítulo para você ler, para você meditar. E no verso 22, eu vou estar lendo na versão revista e atualizada. Jesus diz o seguinte: a semente, aquele que recebeu, mas foi semeado entre espinhos, é o que ouve as palavras, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Por que nós não podemos amar o mundo? Porque o mundo nos leva a desejos que nos afastam de Deus. Olha, tenho certeza que você, não importa a idade que você tem, mas se você tem um pouquinho da cultura brasileira, você já ouviu aquela frase: não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A cultura da Bíblia era uma, hoje a cultura é outra, não tem nada a ver. Tudo é permitido. Deus é um Deus de amor. Cuidado. Cuidado, porque muitas vezes os valores do mundo não são os valores de Deus. E aquele que ama o mundo, a opinião do mundo, nele não permanece o amor de Deus. Não é possível amar ao Senhor e amar o mundo. Veja, o verso 16. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que a carne deseja, ou seja, a cobiça da carne, não vem de Deus. Desejos que começam no olhar, ou seja, a cobiça dos olhos, não vem de Deus. Lembra ali, ainda no Sermão da Montanha, quando Jesus está falando sobre adultério, ele fala: olha, antes vocês ouviram que aquele que adulterar, que ele está pecando, mas eu te digo que se você olhar no seu coração desejando, você perante mim já cometeu adultério. E nós precisamos pensar, será que nós temos andado, só estou dando um exemplo, será que nós temos andado de acordo com a opinião, com esses princípios que Jesus nos deu? Será que os nossos desejos
estão sendo alimentados para alimentar a nossa carne, ou nós temos alimentado o homem e a mulher espiritual, de 2 Coríntios 5,17. O amor pelas riquezas, ou seja, a ostentação dos bens, não vem de Deus. Jesus diz nos evangelhos que não é possível servir a Deus e servir a Mamon, servir às riquezas. Então, nós precisamos ser vigilantes contra essas coisas, até porque essas coisas são passageiras, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permita que o Espírito Santo traga libertação para você. Se em alguma dessas áreas você tem realmente passado por fraquezas, confesse ao Senhor e deixe que Ele traga libertação a você. Complete na sua apostila. Quem ama o mundo não tem o amor do Pai. Vamos para o 6º tema de 1 João capítulo 2, onde ele fala sobre quem se opõe a Cristo. Do verso 18 ao verso 19, filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Lembra que João falou sobre o caminho da luz e o caminho das trevas? Se uma pessoa diz que anda no caminho da luz, mas tem atitudes que se opõem aos princípios de Cristo, ele chama essas pessoas, coloca essa categoria como aquele que se opõe a Cristo, dando o nome de um anticristo. Aqui João aborda ensinos, princípios, doutrinas que estão em oposição a Cristo. Não se refere especificamente ao anticristo escatológico mencionado em Apocalipse, ao homem da iniquidade falado por Paulo na carta de Tessalonicenses, mas ele está dizendo que tudo aquilo que se opõe ao princípio ensinado pelo Senhor Jesus é um princípio de anticristo. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas que a gente acha que estão no terreno cinza, né? Não é preto nem branco. Cuidado com as interpretações. Peça ao Espírito Santo se existe algo na palavra que você tem dúvida, que não é claro. Peça ao Espírito Santo para que Ele mostre a você, para que Ele te dê a sensibilidade para você ter discernimento na sua interpretação, no seu entendimento. João está se referindo a qualquer um que se opõe ao que foi ensinado pelo Senhor Jesus. João diz que esse é um sinal da última hora e que a igreja precisa estar alerta. Precisamos ter discernimento para não confundir tais doutrinas com os princípios ensinados pelo Senhor. Cuidado, pessoal, com essa frase, não tem nada a ver. Cuidado com essa frase, tudo é permitido em nome do amor. Não é assim. Veja, verso 20 ao verso 23. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem. E porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho também tem o Pai. Então aqui a gente vai falar sobre algumas coisas e vamos nos lembrar das palavras de Jesus, quando Jesus diz que o diabo é o pai da mentira e que ele vem mentindo desde o começo, ele vem distorcendo o que Deus fala desde Gênesis. Lembra quando a serpente vem e pergunta, não foi isso mesmo que Deus disse, para trazer essa confusão, essa dúvida? Então, João está nos alertando a termos cuidado com esse tipo de argumento. Esse é um argumento do anticristo. Algumas afirmações para nós nesses versos. Através do Espírito Santo, podemos discernir entre as verdades de Deus
e as mentiras de Satanás. Assim como foi no jardim com Adão e Eva, ainda hoje a serpente está distorcendo as palavras de Deus para nos confundir e nos levar à desobediência. Então eu pergunto a você, será que nós temos buscado o discernimento do Espírito nas nossas vidas? Será que nós conhecemos a verdade de Deus? Temos sido diligentes ao estudar a palavra, a entender o que o Senhor está falando dentro do contexto, a entender o que o Espírito está trazendo. Sabemos que a letra por si ela mata, mas o Espírito vivifica. Então, nós temos lido a palavra com esse coração receptivo àquilo que o Senhor está falando conosco. Verso 21. Não lhes escrevo porque vocês não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem. A palavra de Deus diz em João capítulo 8, verso 32 e verso 36, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, nós conhecemos a palavra da verdade? Ou será que nós conhecemos, entendemos aquilo que o inimigo está trazendo para nos confundir? Verso 22, quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus Cristo é o Filho? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem o Pai. Nós vivemos em um tempo de tantas doutrinas confusas, distorcidas, e precisamos estar firmes para combater toda mentira que pode gerar confusão na nossa mente e no nosso coração. Então fica aqui a minha palavra meu conselho de advertência. Cuidado com aquilo que tem entrado na sua casa. Cuidado com aquilo que tem entrado nos seus olhos, com aquilo que você tem visto. Cuidado com aquilo que tem entrado na sua mente. Tenha cuidado, porque sabemos que a verdade de Deus e a mentira de Satanás não se mistura. Então você que está conosco nessa aula, seja um cristão maduro, cresça, tenha discernimento, busque o Espírito de Deus e tenha coragem de colocar o seu pé naquilo que você vê que não é de Deus. Tenha coragem de ser diferente, tenha coragem de ser careta aos olhos de outras pessoas. É melhor você ser careta e ir para o céu do que você ser aceito para o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, lembre-se das palavras de João. Olha, os conselhos dele para a gente com relação à nossa mente, para combater toda essa mentira que gera confusão no nosso coração. Verso 24. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então ele está dizendo, se você permanecer firme aqui e continuar se esforçando, caminhando, passando pela porta estreita, caminhando pelo caminho apertadinho, ele vai te levar lá. Você vai chegar à vida eterna. Verso 26. Escrevo-lhes essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que ninguém os ensine, mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, essa unção os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. O que está em jogo aqui? Uma mente esclarecida, uma fé inabalável e a esperança da vida eterna. Nós permanecemos, nós perseveramos, porque a nossa vida aqui ela é passageira. Às vezes a gente se esquece, né, que um dia a gente nasceu e um dia a gente vai morrer se Jesus não voltar até o final da sua vida. Mas nós sabemos que existe algo maior, existe uma eternidade, existe uma vida após a morte. E a nossa vida aqui é o que define para que destino nós teremos. Será uma vida eterna com o Senhor ou será uma vida de condenação? Uma morte eterna, onde simplesmente você
está no lago de fogo, enxofre, onde a sua carne morre, mas ela não se dissipa. É um sofrimento eterno. Então parece assim ser coisas tão fortes para se ouvir, mas se você crê na palavra de Deus, é isso que a palavra de Deus diz. Então seja sábio, seja sensato, combata as mentiras de Satanás. É melhor você perseverar e herdar a vida eterna. Para isso para chegar na vida eterna, precisamos ter cuidado e permanecer firmes. Precisamos ter cuidado para que ninguém nos engane. Precisamos ter cuidado com as doutrinas distorcidas e precisamos ser cheios do Espírito Santo. Amém, pessoal? Complete na apostila de vocês. Os anticristos pregam as mentiras. Se permanecermos em Deus, temos a promessa da vida eterna. Vamos lá para o último tema desse capítulo, que João encerra falando, o capítulo 2, falando sobre os filhos de Deus. Verso 28 e verso 29. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Olha, tem uma figura muito interessante quando as palavras de Jesus em Mateus 24 e Mateus 25. Em Mateus 24 ele fala sobre o fim dos tempos, em Mateus 25 ele conta a parábola das 10 virgens, 10 mulheres. Virgindade simboliza isso, pureza. Todas elas tinham lâmpadas, todas elas tinham luz. Mas como estavam esperando um noivo, e como o noivo demorou a voltar, a lâmpada de algumas foi se apagando. E umas falaram para as outras: olha, dá um pouquinho do seu óleo, dá um pouquinho para que a nossa lâmpada não se apague. E as 5 que são chamadas de prudentes, elas disseram: não, nós não vamos dar, porque se nós dermos é perigoso que a sua lâmpada acabe e a nossa lâmpada também se apague. E aí as 5 chamadas de tolas ou nécias saem para comprar mais óleo, e quando elas saem, o noivo chega. E as 5 que tinham a sua lâmpada acesa entram para a festa e a porta se fecha. E aquelas que saíram para comprar batem na mesa e falam: noivo, noivo, abra! Nós fomos comprar, mas nós estávamos aqui esperando. E o noivo diz: eu não vos conheço. E essa mesma cena que está presente aqui em João, ele diz que se nós não permanecermos, quando ele se manifestar, nós seremos envergonhados diante dele na sua vinda. Então, se você não quer ser envergonhado, se você quer estar do lado de dentro da porta, se você quer estar com o Senhor, veja, faça desse verso 29 o seu lema: todo aquele que nele está pratica a justiça. Todo aquele que é nascido nele pratica a justiça de Deus. Muitas vezes a justiça de Deus combate a justiça do mundo, mas é essa justiça a mais importante, tá? Fica aqui a conclusão desse capítulo. Precisamos continuar praticando a justiça para que, quando ele se manifestar, não sejamos envergonhados. Guarde isso no seu coração e pergunte a si mesmo, pergunte ao Senhor: Senhor, tenho eu praticado a sua justiça? E deixe que o Espírito Santo ministre sobre a sua vida, te transforme, te limpe, a mim também, e que cada dia mais nós possamos continuar crescendo e frutificando no Senhor. Tá bom? Deus abençoe e até a próxima aula. Compartilhe nosso culto online com um amigo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Família IP Boston, unidos no Senhor.